Olá pessoal, aqui é o professor Paulo, na nossa segunda aula para o nono ano, onde nós iremos falar do átomo que constitui a matéria. E o que é matéria? O conceito mais simples e mais usual para definir matéria é que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Se existe e ocupa lugar no espaço, é matéria. Os animais, as plantas, objetos, planetas, o Sol, tudo que existe no universo e ocupa um determinado espaço é considerado matéria. E um exemplo de que não é matéria, algumas as formas de energia. O som é a forma de energia que não é matéria, não ocupa espaço. A energia elétrica não ocupa espaço. A luz é uma forma de energia que também não ocupa espaço. Vamos citar aqui um exemplo para a gente definir melhor esse espaço. Digamos que nós iremos encher um copo com água até ele derramar. Derramou e aí ele está cheio e não fica com a capacidade de adquirir mais nenhum material dentro do copo. Ou seja, se eu pegar uma pedra e colocar dentro desse copo com água, a água vai derramar. Por quê? Porque a pedra vai ocupar um determinado espaço, fazendo com que a água saia. Não tinha mais espaço para aquela quantidade de água. Agora vamos colocar uma coisa que não é matéria dentro desse copo. Nesse mesmo experimento, a gente pega uma lanterna e foca a luz dentro do copo. Essa água vai derramar depois que eu focar a luz dentro do copo? Claro que não. Por quê? Porque a luz, apesar de existir, ela não ocupa espaço, porque se ela ocupasse espaço, ela derramaria a água. Então aí nós estamos dando o exemplo dessa ocupação do espaço. Nem tudo que existe é matéria. Para que seja matéria, coisa tem que existir e tem que ocupar um espaço. Mas de que a matéria é feita então? A matéria é feita de pequenas partículas chamadas de átomos. E quem começou a ideia desse átomo? Essa ideia começou há muito tempo atrás com Demócrito e Leucipo. Eles imaginaram que se pegasse, por exemplo, aí como a imagem está mostrando, uma pedra e separasse ela em pedaços cada vez menores, 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 até que ele não pudesse mais separar nenhum pedaço, chegaria na unidade básica que formava a pedra, a qual eles chamaram de átomo, que do grego quer dizer indivisível. E muito tempo se passou de Demócrito e Leucipo até formular um modelo mais adequado para esse átomo que forma a matéria. Foi em 1808 que o físico inglês John Dalton formulou um novo modelo atômico. Esse modelo atômico, baseado em alguns experimentos de alguns cientistas que formularam algumas leis chamadas de leis ponderais, como Lavoisier, que introduziu a lei da conservação das massas, e Proust, que introduziu a lei das propriedades das definidas, ou seja, das proporções definidas, onde uma determinada quantidade de átomo sempre se juntava para formar a mesma substância. Átomos iguais se juntando na mesma proporção formavam as mesmas substâncias. Então, a partir desses experimentos desses cientistas anteriores, Dalton formulou o modelo dele. E aí ele disse que o átomo era uma esfera indivisível, que se juntava e formava matéria. Átomos diferentes formavam materiais diferentes, tá certo? Mas algumas coisas o modelo de Dalton não explicava, como a natureza elétrica da matéria. Ou seja, alguns cientistas, formulando alguns experimentos, aqui um experimento básico, mostrando que se friccionasse um bastão de vidro em uma flanela, esses materiais, após essa fricção, ficariam carregados. Por exemplo, nós estamos mostrando aí que o bastão de vidro ficaria carregado positivamente e a flanela negativamente. Então, de onde viriam essas cargas? Se o átomo não tinha, se o átomo era neutro, era só uma esfera, não tinha carga nenhuma, o átomo de Dalton.
Como resolver essa questão? Existe até um experimento que você pode fazer na sua casa de fricção para mostrar a natureza elétrica da matéria. Se você pegar um pente e passar no cabelo ali durante uns 30 segundos, e antes você tem que cortar um monte de pedacinho de papel, você aproxima o seu pente do papel e ele vai atrair o papel por causa da atração eletrostática, ou seja, por causa das cargas que ficaram no pente. Então, como resolver esse problema da natureza elétrica da matéria? Foi aí que entrou J. J. Thomson, em 1898, formulou um novo modelo atômico. Nesse modelo de Thomson, pessoal, falando uma coisa importante aqui do modelo de Dalton. O modelo de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar. Isso é muitas vezes perguntado em questões de exercício. Voltando aqui para o modelo de Thomson. O modelo de Thomson, ele resolvia a natureza elétrica da matéria. Como? Ele dizia que o átomo era uma pasta positiva com encrostado de cargas negativas, como podemos ver aí na imagem, né? E aí, neste modelo, Thomson já colocou uma nova partícula no átomo, ou seja, os elétrons, tornando o átomo agora divisível. O átomo de Dalton não era divisível, não tinha partícula nenhuma. Agora, o átomo podia ser divisível, ou seja, essas partículas que formam o átomo, chamado de partículas subatômicas, poderiam sair do átomo para um outro material, ou seja, dividindo o átomo. Mas só uma curiosidade, o átomo de Thomson também apresentava defeitos. Quais eram essas falhas do átomo de Thomson? Uma falha do modelo de Thomson era que ele não explicava a estabilidade elétrica das cargas positivas e negativas. O que é essa estabilidade? Sabe-se que na natureza os opostos se atraem, ou seja, se aproximam, e os iguais se afastam. Se o átomo de Dalton era formado por uma pasta positiva, que é essa parte alaranjada, era feita só pela mesma carga positiva, como é que essas cargas não se afastavam uma da outra? Como é que esses elétrons não se afastavam um do outro? E aí foi uma das falhas do átomo de Thomson. Na natureza, o átomo de Thomson não poderia existir. Ele se tornaria uma partícula instável, ou seja, sem a capacidade de existir. Foi então que entrou na jogada dois novos cientistas. Voltando de novo aqui, o átomo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas, porque ele parecia um pudim, né? Onde o pudim era essa parte alaranjada aí e os elétrons eram as passas. Então, voltando aqui para o átomo de Rutherford e Bohr, pessoal, Rutherford era professor de Bohr. Por que tem aí 1911 e 1903? Em 1911, Rutherford lançou um modelo atômico. Veja só que os elétrons agora não estão mais ligados na parte positiva, né? Ele definiu como o átomo tivesse um núcleo, onde ficava a parte positiva, e os elétrons ficavam ao redor desse núcleo, girando ao redor do núcleo, como se o núcleo fosse o Sol e os elétrons fossem os planetas. Por isso que o modelo deles também ficou conhecido como o Sistema Solar. Os experimentos de Bohr mostraram que existia espaço dentro do átomo. Ele utilizou o polônio, que é um material que emite radiação, para fazer os experimentos. Não vou explicar, que isso não é a nossa ideia agora. Mas com esse experimento ele descobriu que dentro do átomo existia espaço, que não era o caso também aqui do modelo de Thomson, era tudo unido num lugar só. O modelo de Rutherford e Bohr mostravam os elétrons já girando ao redor desse núcleo. Para você ter uma ideia, existiam espaços gigantescos. Se o átomo é tão pequeno que eu não posso ver, como é esse espaço gigantesco que eu estou falando? Esse espaço gigantesco eu estou falando no mundo quântico. É um mundo tão pequeno, que é quase inimaginável. Então, eu vou explicar uma coisa. Imagine que eu trouxesse um mundo quântico para a nossa realidade e eu transformasse o átomo num exemplo em que a gente possa entender. Por exemplo, digamos que o átomo seja o estádio lá do Albertão, né? É o tamanho do átomo.
O núcleo, gente, só para você ter uma ideia que o espaço que existe entre o núcleo e os elétrons, entre essa parte laranja, o núcleo é essa partezinha laranja, e os elétrons são essas bolinhas azul que ficam girando ao redor do núcleo, que é o centro do átomo. Então imagine o seguinte, nós temos lá o Albertão, que é o tamanho do átomo. Sabe qual seria o tamanho desse núcleo? O tamanho seria que você pegasse uma bolinha de ping-pong e colocasse lá no meio do centro, onde o pessoal vai jogar bola, não tem um centro? Pois é, você colocasse lá essa bolinha de ping-pong lá. Ali seria o núcleo, onde tem as partes positivas do átomo, e os elétrons seriam as cadeiras. Eles andavam lá pela região das cadeiras na arquibancada, onde as pessoas ficam sentadas para assistir o jogo. Veja que a distância da bolinha de ping-pong para as cadeiras é grande, não é? Então, isso aí foi que Rutherford descobriu com os experimentos dele, que existem grandes espaços vazios dentro do átomo, ou seja, espaços interatômicos. Intraatômico, ou seja, dentro do próprio átomo existiam espaços. Então, pessoal, o modelo de Rutherford e Bohr ficou bem estruturado, mas só que também apresentou algumas falhas. Algumas partículas que o átomo tem não foram citadas por Rutherford e Bohr, e isso só seria citado muito tempo depois, porque se o núcleo também é positivo, né? Ele é só carga positiva, ele também poderia se esfacelar, né? Se destruir. Os elétrons aí estão separados, mas tudo, a parte positiva do átomo está concentrada no núcleo. Quase que também ocorre o mesmo erro de Thomson. Só depois de algum tempo, só em 1932, outro cientista, conhecido como Chadwick, lançou uma nova para descobrir uma nova partícula subatômica, o nêutron. Esse nêutron ficava no núcleo justamente para separar os prótons. Nêutrons, como o próprio nome diz, não tem carga nenhuma. Ele é uma partícula neutra, sem carga. Então, o novo modelo, que tornou o átomo mais completo, teriam agora 3 partículas subatômicas. Os elétrons, que ficavam girando ao redor do núcleo, os prótons, que ficavam separados um dos outros pelas partículas de nêutron, tá certo? E aí o átomo estaria mais estável. Hoje existem partículas ainda menores no átomo, mas não é a ideia do nosso curso agora. Vocês irão aprender novas teorias sobre os modelos atômicos lá no ensino médio, tá certo, pessoal? Aqui nós encerramos nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula. Vou lançar um exercício, vou dizer para vocês quando vocês devem me entregar esse exercício, o dia e a hora, tá certo? Beleza, até mais. Tchau, tchau.